E tem notícia importante, viu, gente? É que foi encontrado o corpo de uma pessoa do sexo masculino na praia de Jacarecica. O corpo, segundo as informações, é do jovem Richard, de 20 anos, que entrou no mar sem saber nadar. O Bruno Protásio está lá ao vivo. Se tem notícia, é para lá que a gente vai, né? Bruno, tem parentes dele já aí, a gente vê inclusive uma cena triste, né? Uma mãe, deve ser a mãe dele, o pai também aí, desolado, desconsolado, chorando muito. E não é para menos. É com você. É o pai e a tia dele, Douglas. A tia, inclusive, chegou mais cedo e o pai acabou de chegar aqui no local onde o corpo do jovem Richard Alves, de 20 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros logo cedo, por volta das 6 horas da manhã. Ele está extremamente abalado, não é para menos. O filho dele veio aqui ontem à tarde, foi tomar um banho de mar em Jacarecica, próximo a esse ponto, e infelizmente se afogou. Ele estava na companhia de outra pessoa que tentou ajudá-lo, mas não conseguiu. Então, o Corpo de Bombeiros começou as buscas ainda ontem, por volta das 3h30 da tarde, interrompeu durante a noite porque não tinha mais a visibilidade. Aqui é um local também difícil para a realização das buscas, e hoje pela manhã foi retomado o trabalho e eles localizaram o corpo deste jovem, que é do bairro do Benedito Bentes, aqui num ponto muito próximo do local onde aconteceu o afogamento. Nós conversamos com o sargento Wellington, do Corpo de Bombeiros, que deu detalhes do trabalho das buscas até a localização do corpo. Vamos ouvi-lo. Sargento, como é que foi a localização? Como é que vocês descobriram o local onde o corpo foi encontrado? Então, essas ocorrências, principalmente aqui na Jacarecica, na Cruz das Almas, normalmente os corpos eles são levados pela corrente, essa corrente de retorno, né, ele afunda e eles ficam aí, entra numa corrente, sai, entra, sai, e normalmente ele é jogado 1 quilômetro de um lado, outro quilômetro ou para a esquerda ou para a direita. Às vezes pega uma corrente mais forte, aí joga bem mais longe. Aqui foi o que aconteceu ontem, ele submergiu aqui, de frente à barraca, e aí a corrente pegou e jogou 1 quilômetro aqui para a esquerda, né? A gente achou ele aqui bem próximo do local que ele afundou. Por que horas mais ou menos, sargento? Ontem o afogamento foi por volta de 3h30. A gente veio, fez as buscas, retornou para o quartel à noite e esperou a maré virar, porque é nessa virada de maré que normalmente o mar joga o corpo para fora, e foi isso que aconteceu. O corpo estava já na areia quando vocês se colocaram? Estava na areia, mas ainda sendo coberta pelas ondas. E nesse caso aqui a gente observa um mar extremamente agitado e perigoso, né, sargento? Exatamente, e é uma coisa que a gente tem falado, na proximidade, na chegada das chuvas, as correntes de retorno ficam mais ativas. Então as pessoas que vêm para o mar se divertir, tomar o seu banho, precisam ter mais cuidado, porque vai ser arrastada, não sabe o que fazer e termina se afogando. A gente veio de um feriado com muitos casos também? Com muitas ocorrências. No Francês a gente teve aí várias ocorrências e sempre dessa mesma maneira. As pessoas entram na corrente de retorno, não conseguem voltar, começam a nadar contra, né, que tem a maneira correta de sair. Então começa a nadar contra e termina afundando. Se não tiver o guarda-vida lá, que no caso do Francês tem guarda-vida, a gente não parou, ocorrência toda hora, a gente vai lá e retira. Se não tiver guarda-vida, a pessoa não consegue voltar. Difícil lutar contra essa força da maré, né? E nesses casos, qual é a primeira orientação, sargento, principalmente em locais assim com o mar mais agitado? A orientação é que não entre, sempre. Se você não sabe nadar, observa. Se você for entrar, quer se molhar, fica ali bem na beiradinha, porque nesse caso aqui, se você tiver com água já no umbigo, você já está correndo perigo. Nesse caso aqui dessas praias de tombo, que as ondas batem com um pouco mais de força, as correntes de retorno estão um pouco mais ativas. Se entrar e não souber o que fazer, vai ficar. Então a nossa orientação é sempre essa. Não sabe nadar, seja no rio, seja no mar, seja numa lagoa, não entre. Se tiver alguma guarnição do Corpo de Bombeiros, algum posto de guarda-vida, vai lá, conversa com o guarda-vidas e ele vai te orientar o melhor local de você tomar o seu banho.
Eu vou pedir para o Wellington mostrar como é que está o mar nesse momento, para também reforçar as orientações que o Corpo de Bombeiros deu com o Sargento Wellington. É uma área que tem muita quebra de ondas e um mar muito agitado, especialmente durante a quadra chuvosa. Já é um mar muito perigoso no dia a dia normalmente. Ele fica ainda mais perigoso agora neste período. Então é preciso muita atenção nesta região, seja em Jacarecica, Cruz das Almas, dentre outras praias que tem as ondas mais fortes, a maré mais agitada aqui em Maceió. Agora a família do Richard está aqui, daqui a pouco deve chegar também o Instituto Médico Legal para fazer o recolhimento do corpo do jovem de apenas 20 anos de idade. Volto com você, Douglas. Tá ok, Bruno, muito obrigado pelas informações. Triste a cena, né? A dor de um pai ao saber que é o corpo realmente do seu filho que foi encontrado. Eles já vinham nessa angústia desde ontem à procura do corpo desse jovem, Richard, 20 anos, do Benedito Bentes, que não sabia nadar, segundo as informações, e foi aí tomar banho no mar de Jacarecica. Que tristeza, que cena. Aí a tia tentando consolar o pai desolado, né, com a informação, a notícia mais triste da vida de qualquer pai, de qualquer mãe, que é, olha, seu filho morreu. Triste demais. Força para esse pai, força para essa família, força para todo mundo, e que o Richard descanse em paz, e que isso sirva, gente, de exemplo para nós. Não sabe nadar, e mesmo sabendo, com o mar, né, você não pode vacilar, porque pode ser fatal, como foi, infelizmente, no caso do Richard. Valeu, Bruno, muito obrigado pelas informações. Portanto, a dor e o sofrimento da família que buscava, né, esse corpo desde ontem, num desespero grande, agora é uma outra dor com a confirmação do óbito, né? É isso aí, aos familiares, toda a força e os nossos sentimentos.